Olá, estudantes! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Os objetivos da aula de hoje: compreender os níveis e subníveis de energia de um átomo, entender o diagrama de Linus-Pauling e praticar o conhecimento com atividades. E os questionamentos, as perguntas que vamos estar respondendo durante a aula. O que são níveis e subníveis de energia? Que conceitos químicos fundamentam o diagrama de Linus-Pauling? Então, para a gente se situar aqui na história, vamos relembrar um pouquinho sobre o átomo de Bohr, que é o nosso átomo base aqui, nosso modelo atômico base, para a distribuição dos elétrons. Então, lá no átomo de Bohr, a gente tem o núcleo, onde temos os prótons, que são cargas positivas, e os nêutrons de cargas negativas. E ao redor do núcleo, a gente tem os elétrons na eletrosfera. O modelo atômico proposto por Niels Bohr sugeriu a organização da eletrosfera em órbitas. Segundo Bohr, os elétrons estão organizados em camadas ou níveis de energia, alguns elétrons mais próximos, outros mais distantes do núcleo do átomo. E aí a gente usa essa representação aqui que indica o seguinte: quanto mais distante do núcleo, maior a energia do elétron. Lembrando que o núcleo a gente tem as cargas positivas. Então, o elétron que está mais afastado, ele vai ter menos atração ali pelo núcleo, logo ele vai ter mais mobilidade e mais energia. Então, quanto mais distante do núcleo, maior é a energia do elétron. Gravem bem isso. A distribuição eletrônica refere-se à maneira com que os elétrons encontrados estão distribuídos em níveis ou camadas e subníveis de energia encontrados ao redor do núcleo de um átomo. Então, quando a gente faz a distribuição eletrônica, nós vamos estar direcionando aonde cada um dos elétrons vai estar localizado para todos os átomos lá da tabela periódica. Níveis ou camadas de energia. O que são, então? A eletrosfera do átomo está dividida em camadas ou níveis de energia de acordo com o número atômico do elemento químico. Para os elementos químicos atuais, o número de camadas ou níveis de energia é igual a 7 e são designadas por letras maiúsculas. Então, olha só, atualmente a nossa tabela tem 118 elementos, incluindo aí aqueles elementos artificiais que foram criados nos reatores. A gente já falou isso em algumas outras aulas. Então, se mais para frente houver necessidade de mais elétrons, nesses nossos átomos criados, aí vamos ter mais camadas. Por hora, temos 7. Começa com K e vai até Q. Então, K, L, M, N, O, P, Q. Então, a primeira lá, o K número 1 e o Q representa o 7. Os subníveis de energia. Cada uma das 7 camadas ou níveis de energia são subdivididos em subníveis denominados S, P, D, F. Tanto os níveis quanto os subníveis de energia apresentam um número máximo de elétrons calculados teoricamente. Os números máximos de elétrons para os níveis e subníveis de energia correspondem a... E aí é o seguinte: imagine que a nossa eletrosfera é como se fosse uma cidade. O diagrama do Linus-Pauling vai distribuir os elétrons, que são os moradores dessa nossa cidade, que é a eletrosfera. Podemos fazer uma analogia e dizer que os níveis ou camadas de energia são os bairros. Então, eu tenho o bairro K, L, M, N, O, P e Q. Então, são os bairros da cidade da eletrosfera. E aí, os subníveis de energia, que são S, P, D e F, são as ruas que estão nesses bairros. Então, olha lá. Na camada K, que seria o primeiro bairro, que é o que está mais próximo do núcleo, só tem uma rua, que é a rua do tipo S, que cabem no máximo 2 elétrons. Então, nesse nível de energia, no K, a gente vai ter no máximo 2 elétrons. Já o próximo nível, que é o L, tem 8 elétrons, certo? E olha só, ele tem uma rua do tipo S, que cabem 2, e uma rua do tipo P, que cabem 6. 6, 7, 8. 8 elétrons é o máximo que eu posso estar colocando ali. E assim por diante. Vai aumentando a distância, vai colocando-se mais ruas, e o máximo que eu tenho aí de ruas são 4, que é quando eu tenho a quantidade máxima do somatório aqui, lá no N e no O, que tem 4. Depois ele vai diminuindo até o Q, certo? O diagrama de Linus-Pauling é a representação da distribuição eletrônica por meio dos subníveis energéticos. O químico americano
Linus Carl Pauling propôs um diagrama prático que permite dispor todos os subníveis de energia conhecidos em ordem crescente de energia. Trata-se de um processo em diagonais. A ordem crescente de energia dos subníveis é a ordem na sequência das diagonais. Assim, o diagrama de Linus Pauling tem este desenho. Olha só. Então, lá na camada K, que é o número 1, o nível 1, como a gente viu na tabela, só tem o S, que cabe em 2 elétrons. Então, o diagrama começa lá, 1s2. Aí eu vou seguindo a diagonal e vou preencher 2s2. Então, ele está lá na camada L, que é o subnível, né, que é o nível de energia 2, e tem o S2, a primeira ruazinha lá, o primeiro subnível, com os seus 2 elétrons. Aí a gente vai 2p6, certo? Preenchemos tudo que poderia no subnível S, aí se sobrarem elétrons, vamos distribuir lá para o subnível P. Depois, 3s2, certo? Voltamos aqui, 3p6. Olha só, no nível 3, que é o nível M, eu tenho o 3d10. Mas como a gente distribui pela energia, certo? Está organizado na energia, eu saindo aqui do 3p6, eu vou primeiro no 4s2, para depois eu preencher o restante lá no 3d10. Então ele não segue uma ordem linear na numeração aqui, e sim as diagonais que são traçadas quando você monta o diagrama. Para montar esse diagrama de forma bem prática, aí, quando você estiver fazendo uma prova, esse diagrama não vai estar lá na sua prova do vestibular ou do Enem, por exemplo. Você precisa saber construir esse desenho para fazer a distribuição eletrônica. E como que a gente constrói isso de maneira bem simples? Então você vai lá, pega um cantinho do seu caderno, da sua prova e faz lá, do 1 ao 7. Depois você dá um espacinho e começa lá no 2. Do 2 ao 7. Depois do 3 ao 6. Ou se você colocar o 7 aqui e esquecer, não tem problema, porque não vamos distribuir mais elétrons do que 118, que é o que temos hoje. Então você pode fazer todas essas linhas aqui até o 7, não se preocupe. O importante é você lembrar que na hora do desenho, você tem que começar no 1, depois no 2, depois no 3 e depois no 4. E aí associar essa questão. S2, P6, D10, F14. Uma vez que você lembra esses números, S2, P6, D10, F14, você vai preenchendo as coluninhas que você traçou. Faça bem organizadinho, para que quando você desenha a diagonal, ela saia bem retinha, né, e não pule aí para a linha de baixo, ok? Então essa é a forma de desenhar de maneira bem simples. Faz as tabelinhas do 1 ao 7, do 2 ao 7, do 3 ao 7, do 4 ao 7. S, P, D, F, 2, 6, 10, 14. E vai preenchendo, fazendo as diagonais que vai dar bem certinho. Lembrando que o número máximo de elétrons para cada subnível é, que a gente falou ali, que esse sim, tem que lembrar que o S cabe no máximo 2, que o P no máximo 6, o D no máximo 10 e o F no máximo 14. A ordem crescente de energia dos subníveis é a ordem da sequência das diagonais. Então, a maneira como está escrito aqui é a ordem da sequência que a gente escreveu um do ladinho do outro. Então, lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 e assim por diante. Notem que, conforme na diagonal, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, e ele vai seguindo essa ordem e não a ordem cronológica aí dos números, certo? E aí a gente tem ordem crescente, menor energia, maior energia lá no final. Agora a gente vai ver aqui o passo a passo para utilizar o diagrama do Linus Pauling para distribuir os elétrons, olha só. Então a gente tem aqui o Z, que representa um número atômico, lembram disso? O número atômico para um átomo neutro, né, vai indicar também a quantidade de elétrons. O número atômico é o número de prótons. Se o átomo é neutro, ele tem o mesmo número de elétrons, igualzinho ao número de prótons. Então a gente vai analisar se o elemento químico que a gente está querendo fazer a distribuição é um átomo neutro ou se ele é um íon. O que significa ser um íon? Se ganhou ou perdeu elétrons nessa história. Identificar o número atômico do elemento químico para aí a gente saber se vai ter exatamente o mesmo número de elétrons que o número atômico, no caso de ser neutro, se ganhou um elétron ou se perdeu um elétron. Depois, distribuir o número de elétrons do elemento químico obedecendo a sequência da ordem crescente dos subníveis,
obedecendo as diagonais do diagrama. Obedecer e preencher os subníveis de acordo com o número de elétrons do elemento químico. Então, olha só. Como que a gente vai organizar isso aqui? Ó? Realize a distribuição eletrônica no diagrama de Pauling na ordem energética, isto é, seguindo a ordem dada pelas setas para o átomo do elemento no estado fundamental. Então, a gente vai fazer essa distribuição do número de elétrons do meu átomo, da minha questão, conforme as diagonais do desenho, do diagrama. Retire ou adicione a quantidade de elétrons que o átomo perdeu ou ganhou a partir do subnível, né, mais externo do átomo no estado fundamental. Então, eu tenho lá o meu átomo neutro com 10 elétrons. Aí ele ganhou um elétron, ele vai ganhar esse 1 lá na última camada, certo? E não na primeira. Então, é lá na última que eu vou estar adicionando um elétron ou retirando um elétron, caso eu esteja distribuindo um íon. E aí, tendo dito isso, vamos para a primeira atividade. Olha só. Faça a distribuição eletrônica do elemento químico cálcio. Lembrando que o cálcio possui o número atômico Z igual a 20. Como ficaria a distribuição eletrônica para o íon cálcio? As representações do átomo neutro e do íon do cálcio estão a seguir. Observação, a camada de valência é a última camada da distribuição eletrônica. Então, temos o átomo neutro e temos o íon cálcio. Preste atenção na carga aqui. Faça a distribuição corretamente. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então aqui primeiro eu tenho a distribuição do cálcio como átomo neutro, certo? O 20 representa aí o número atômico dele, que quando ele é um átomo neutro, o número atômico é igual ao número dos elétrons, certo? Então a gente vai distribuir lá. 1s2, 2s2, 2p6. Aqui já temos 10. 3s2, 3p6, 4s2. Temos mais 10 aqui, 20, que é o nosso número, certo? O subnível mais energético e a camada de valência, nesse caso aqui, são o mesmo, porque a gente tem o 4s2 como o maior número ali nessa sequência, ok? Como ficaria a distribuição eletrônica para o íon cálcio, certo? Então, esse nosso íon cálcio, o que aconteceu com ele aqui? 2 mais, né? Positivo perde elétrons. O que significa isso? Ficou com 2 mais aqui, porque agora tem mais prótons do que elétrons, certo? Então, ele perdeu 2. Então, a gente vai distribuir lá. 1s2, 2s2, 2p6, 4s2, 3p6. Então, ele perdeu esses dois últimos aqui, que eram do 4s2. Perdeu, né? E aí, como é que ficou? Subnível mais energético, 3p6. O subnível, P6, lá da camada 3 é o mais energético. Subnível mais energético. E a camada, olha bem, camada de valência, qual que é? É a camada 3, que tem o 3s2 e o 3p6 preenchidos. Então, notem que no momento que ele virou um íon, mudou o subnível mais energético e mudou também a camada de valência para esse nosso elemento cálcio. Vamos fazer mais uma atividade? Elementos químicos são utilizados em organismos vivos para a realização de muitas tarefas importantes. Por exemplo, o ferro faz parte da molécula da hemoglobina, participando do transporte do oxigênio no corpo. O átomo do ferro tem o Z, número atômico 26. A camada de valência desse átomo tem, então a gente quer saber qual que é a camada de valência para esse nosso átomo do ferro. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o enunciado traz para a gente que o átomo de ferro tem o seu número atômico 26. Então, estamos falando de um átomo neutro. Nesse caso, ele vai ter também 26 elétrons para serem distribuídos. Seguindo lá o nosso diagrama, nas diagonais, vamos distribuir os 26. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 é o máximo que eu posso por aqui, mas para fechar 26 faltam 6. Então vai ficar 3d6. Qual que é o subnível mais energético? O 3d6 é o mais energético. Mas qual que é a camada de valência? É a camada 4, certo? Então olha só, por causa da ordem lá do diagrama, temos o 4 aqui antes do 3d6 e aí camada de valência é o maior número na frente aqui. E o subnível mais energético, 3d6. Para a gente pensar um pouquinho sobre a aula, tem uma reportagem aqui falando sobre o Linus Pauling, a ciência em prol da humanidade. Para você ler toda a reportagem, pode acessar o QR Code aqui. E aí a gente pede o seguinte para vocês. Agora que sabemos que o diagrama de Linus Pauling, que tal conhecer mais sobre esse químico genial? Leia a reportagem e saiba mais. Então a reportagem trata sobre a história aí do Linus Pauling, que é um personagem muito importante para a química, que desvendou aí para a gente a distribuição dos elétrons na camada eletrônica. Na aula de hoje, compreendemos os níveis e subníveis de energia de um átomo, entendemos o diagrama de Linus Pauling e praticamos conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!